Trauma é um evento que acontece cedo demais, em um momento que a gente não tem ainda repertório cognitivo para lidar com aquele evento, com aquela situação. O problema é que o trauma cria mecanismos de enfrentamento e daí podem surgir vícios, compulsões, padrões de comportamento disfuncionais. E como ninguém está livre dos traumas, é melhor que a gente tenha clareza e aprenda a lidar com eles. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Um trauma é uma experiência profundamente perturbadora que pode deixar marcas duradouras na vida de uma pessoa. Embora cada indivíduo reaja ao trauma de maneira única, muitas vezes ele desencadeia mecanismos de enfrentamento que, embora inicialmente possam parecer úteis, podem se transformar em vícios, compulsões, comportamentos disfuncionais. E nesse episódio nós vamos explorar como o trauma influencia o comportamento, criando respostas automáticas que podem ser muito prejudiciais. Além disso, a gente vai ver algumas maneiras de lidar com essas reações para a gente promover a cura e o crescimento pessoal. O trauma é uma resposta emocional a um evento muito estressante, como, por exemplo, um acidente, uma violência, um abuso, qualquer situação que faça a pessoa se sentir insegura, desamparada, em perigo, sob ameaça. Então, embora a reação imediata ao trauma possa envolver um choque, uma negação, até um tipo de ansiedade, os efeitos a longo prazo podem ser muito mais complexos. Quando não é tratado adequadamente, um trauma pode levar ao desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento. E esses mecanismos, ao invés de ajudar, acabam causando ainda mais dor e mais dificuldade. Quando uma pessoa experimenta um trauma, o corpo e a mente entram num estado de alerta máximo. Esse estado, frequentemente conhecido como luta, fuga ou congelamento, é uma resposta instintiva ao perigo. A questão aqui é que quando o trauma é extremo ou então contínuo, quer dizer, ou ele tem uma potência muito grande ou ele tem uma constância, o cérebro ele pode ficar preso nesse modo de sobrevivência, levando ao desenvolvimento desses comportamentos automáticos que têm como finalidade proteger a pessoa da dor emocional ou então do medo. Esses mecanismos de enfrentamento são estratégias que as pessoas desenvolvem para lidar com esse estresse e com essa dor emocional. Só que no contexto do trauma, esses mecanismos podem assumir muitas formas, desde um comportamento relativamente inofensivo até padrões muito disfuncionais que impactam efetivamente a nossa vida diária. Por exemplo, os vícios são uma maneira muito comum da pessoa lidar com trauma, é uma fuga. Substâncias como álcool, droga, comida, compras, qualquer comportamento, jogos compulsivos podem ser usados como uma forma de entorpecer essa dor emocional. Num primeiro momento, eles podem até trazer um alívio temporário, mas os vícios tendem a perpetuar esse ciclo de trauma, levando a novos problemas e aprofundando a sensação de desamparo. Outro mecanismo de enfrentamento são as compulsões. São comportamentos repetitivos que uma pessoa sente que deve realizar para aliviar a ansiedade e o desconforto. Esses comportamentos compulsivos podem incluir limpeza excessiva, verificação constante de portas, janelas, comportamentos autodestrutivos. Assim como os vícios, as compulsões oferecem um alívio temporário, mas elas acabam reforçando o padrão de medo e ansiedade que surgiram lá no momento do trauma. O terceiro ponto são os padrões disfuncionais. O trauma pode levar ao desenvolvimento desses comportamentos negativos. Por exemplo, evasão, isolamento social, raiva explosiva, autossabotagem. Esses padrões muitas vezes surgem como uma maneira de evitar os gatilhos que possam reativar a dor do trauma. No entanto, com o tempo, esses comportamentos podem limitar a capacidade da pessoa de viver uma vida plena, impedindo assim da pessoa se conectar com outras pessoas, de alcançar seus objetivos, de realizar tarefas que sejam realizadoras. O primeiro passo é sempre reconhecer os mecanismos de enfrentamento disfuncional,
que são decorrentes do trauma, e embora esses comportamentos possam ter servido a um propósito em um momento de crise, eles não precisam fazer parte da nossa vida para sempre. A boa notícia é que é possível sim romper esses ciclos e desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. No caso dos vícios, das compulsões e dos comportamentos disfuncionais, a gente sempre vai optar por escolher comportamentos saudáveis em substituição. O caminho, nesse caso, não é tentar excluir o comportamento, mas substituir um comportamento nocivo por um comportamento saudável. Por exemplo, se a pessoa fuma, ela vai buscar um esporte. Se a pessoa busca comida, então ela vai substituir aquela comida que não é saudável por uma salada, por uma comida que é saudável e vai desenvolver novos hábitos. O trauma, ele pode sim criar esses mecanismos de enfrentamento que podem até no início parecer úteis, só que podem transformar a nossa vida em uma frustração eterna. Só que esses ciclos não precisam definir sua vida, os traumas não te definem. Quando você reconhece os comportamentos que emergem por meio do trauma e busca estratégias para desenvolver um enfrentamento mais saudável, você começa a se curar e a viver uma vida mais plena e satisfatória. O trauma não define quem você é e sempre há uma possibilidade de transformação, mesmo depois de experiências difíceis. A experiência mais difícil que existe é a experiência de se abandonar. Não se abandone e não desista de você. Eu te encontro aqui no próximo episódio.